Uma boa noite a todos, quem está assistindo, quem vai assistir depois, quem chegou, quem vai chegando. Se puder dar um oizinho para a gente saber que está tudo funcionando, ótimo. Hoje nós trouxemos o Salmo 121, né? O Salmo da Bíblia, capítulo 121. É uma oração, é uma prece. Elevo os meus olhos para o monte e peço socorro àquele que me protege, né? É o Senhor, Criador de todas as coisas, que criou os céus e a terra, e os mares e as florestas, que criou tudo aquilo que os nossos olhos veem, e que criou através de nós as coisas criadas pelo homem, porque afinal de contas nos deu inteligência para que pudéssemos criar também. Então Deus, né, ele é tão superior, tão especial, tão capaz, tão tudo, que mesmo as coisas que nós fazemos tem o intermédio dele. Porque se nós não fôssemos dotados de inteligência, né, se essa força superior não estivesse nos fortalecendo, né, nos conduzindo, nos proporcionando a nossa respiração, a nossa digestão, né, tudo aquilo que a gente não pensa e acontece no nosso organismo, tudo isso é controlado pelo nosso Criador, né? Nós não precisamos pensar para viver. Nós simplesmente vivemos, né? A gente não pensa para piscar, a gente não pensa para ouvir, a gente não pensa para respirar. É tudo proporcionado pelo Criador que nos criou. Então, aquilo que tem a mão do homem, né, na criação, como um copo, um livro, né? Foi um homem que construiu uma casa, uma mesa, um carro, todas essas coisas que foram criadas pelas mãos dos homens, foi por intermédio do poder que Deus nos deu, né? O poder da inteligência, o poder de descobrir a tecnologia, né? A tecnologia, ela está no universo e Deus nos deu o poder de encontrá-la e utilizá-la. Então, este é o Criador de todas as coisas, né? É o nosso mestre, é o nosso condutor, né? É o condutor de todos os planetas, é o condutor do universo. Então, ele não permitirá que os nossos pés vacilem nas nossas caminhadas. Quando nos entregamos nas mãos de Deus, quando cremos, né, nessas coisas que eu falei, que tudo que nós não pensamos para fazer é conduzido por Ele, toda essa criação de organismos vivos é conduzida por Ele. Então a gente não vai vacilar na nossa caminhada. Nós estaremos caminhando, tendo certeza que o chão será colocado à nossa frente. Quando nós cremos em Deus, boa noite a todos. Quando nós cremos em Deus, quando nós cremos no nosso Criador, né? No todo, no universo, seja qual for a forma de expressão que você costuma usar para se referir a Ele, nós temos a certeza que a gente vai caminhar, mesmo que a gente não enxergue a estrada, ela vai sendo colocada na nossa frente por Ele. Os nossos pés não vacilarão, porque Ele não dorme, Ele nos guarda todo o tempo. Como Jesus Cristo disse, trabalharei até o meu último dia, assim como meu Pai trabalha até hoje. Então, Jesus quebrou aquele paradigma
de que Deus criou o mundo em 7 dias e descansou, né? Porque se Deus descansasse, nós viveríamos num hecatombe. Se ele descansasse por um segundo, tudo se desorganizaria, né? Dissolveria tudo. Dissolveria, sumiria. Sei lá, por um milésimo de segundo, ele se criaria uma bagunça aqui, no mínimo, né? Viraríamos pó. Porque todo esse processo de vida humana, de vegetais, de animais, de planeta, é tudo uma coisa muito organizada, né? É uma coisa muito complexa para dizer assim, isso aqui funciona porque é acaso, é uma casualidade, foi um Big Bang, foi não sei o quê. Nada é uma casualidade, é tudo organizado, é uma organização perfeita que o Criador colocou, né? Se não tivesse uma organização perfeita, a órbita dos planetas não seria tão perfeita, eles estariam se batendo, né? O Sol não estaria num lugar tão correto, a Lua não estaria cuidando das marés para nós, né? As florestas não seriam tão perfeitas, os rios não correriam em direção ao mar. Então, acreditar que o mundo, que o universo é um acaso, eu acho que é um pouco de burrice nossa, achar que as coisas são ao acaso. Boa noite. Precisa de um ser superior, de uma força, de uma energia inteligente para organizar todas essas coisas, para organizar, como eu falei no início, o nosso corpo funcionando, né? Tudo muito certinho. Nós temos dentro de nós um intestino de metros, né? Metros de intestino totalmente organizado dentro do nosso corpo. Imagina se a gente pegasse esse intestino, tirasse e tentasse socar de volta ali para dentro, sem ter aquela perfeição do jeitinho que foi feito. Então é tudo muito perfeito para a gente acreditar que é um acaso, que foi alguma coisa que aconteceu, uma casualidade, né? Explodiu, criou, vieram os seres humanos, vieram os seres vivos, as plantas, né? E tá tudo ao acaso vivendo harmoniosamente no universo, né? Então, crer nesse acaso, para mim, é uma coisa muito absurda. Se nós que achamos, né, nos achamos inteligentes, conseguimos organizar mais ou menos a nossa vida, né, não conseguiríamos organizar de forma nenhuma toda a estrutura de um universo, toda a estrutura de um planeta, que seja. Então, nós precisamos de governadores planetários, nós precisamos de mentores para nos orientar e, óbvio, nós precisamos ter uma força superior que conduza tudo isso. E ele não dorme, né? Segundo o Salmo, ele não dorme, ele nos guarda todo o tempo. Não tem como a força maior, né, o nosso Criador, dormir, porque ele guarda a nossa entrada no planeta e ele guarda a nossa saída do planeta. Então, ele guarda desde o nosso nascimento até o nosso desencarne. E ainda digo mais, ele guarda o nosso espírito enquanto estamos desencarnados, nos preparando para um novo reencarne, para uma nova entrada no planeta. O Salmo 121, ele tem 8 versículos, ele é desse tamanhozinho assim, muito pequeno. Para quem quiser, né, procurar lá na Bíblia depois. E ele fala sobre tantas coisas, né? Fala sobre a energia superior que guarda a nossa vida, que nos conduz, que nos faz sermos o que somos, né? Somos centelha divina, oriunda de um Deus, né? De um ser superior, de um Criador. E passamos por esse planeta com a capacidade, né, de criarmos todas as coisas que a gente deseja, né, de co-criarmos a nossa realidade. Então, se Deus não dorme, nós temos uma centelha divina,
mesmo enquanto estamos dormindo, somos capazes de co-criar a nossa realidade. Como que enquanto dormimos podemos fazer alguma coisa, né? Porque o nosso corpo, ele dorme, mas a nossa mente, o nosso espírito, ele segue trabalhando, né? O que precisa de descanso por algumas horas é a nossa parte física, né? Para que a gente possa se manter saudável habitando um planeta de terceira dimensão. Mas o nosso espírito, assim como Deus, ele não precisa dormir. Então nós podemos seguir trabalhando, nos conectar com as energias da luz, com os espíritos da luz, ou podemos nos perder nas noitadas, né? A gente se conecta com aquilo que a nossa energia vibra igual. Quantas vezes, né, quando fomos dormir sem fazer uma oração, ou irritados, ou estressados, não tivemos pesadelos, né, de sermos perseguidos, de nos encontrar em um lugar fechado, ou em um lugar ruim, ou em um lugar escuro. Quantas vezes a gente não teve esse tipo de pesadelo, né? E quantas outras vezes que a gente foi dormir tranquilo, com uma música suave, após fazer uma oração, que a gente não acorda de manhã, mesmo quando não lembramos do sonho, com uma sensação de leveza, uma sensação de alegria, de um reencontro bom, né? Então a gente segue trabalhando mesmo após o nosso corpo dormir, assim como o Criador, não dormimos nunca. O que descansa é as nossas vestes carnais. E a partir do momento que a gente se despe, né? A gente entra em um sono, o nosso espírito ele fica livre para poder seguir o trabalho de auxílio ao Criador, que é para isso que nós estamos nesse planeta, né? Auxiliar o progresso do planeta, assim como fala na prece de Cáritas. Que eu possa ajudar o progresso a fim de subir até vós. E é para isso que a gente está aqui, auxiliar o progresso, seja acordado ou dormindo. Pode ser acordado ou pode ser dormindo, a gente pode auxiliar no progresso do planeta. E principalmente, né, neste momento de transição planetária, que nós possamos nos manter em oração antes de dormir, para que realmente a gente se entregue nas mãos do Criador e a gente possa auxiliar de verdade os nossos irmãos trabalhadores do planeta. A transição planetária, ela vem se dando, não é uma coisa que aconteceu ou que ainda vai acontecer no momento X ou Y. Ela vem acontecendo aos poucos e nós precisamos estar atentos para essas mudanças. Nós precisamos nos manter firmes, né, no nosso propósito de auxílio. Nós precisamos nos manter em oração para poder nos dar o combustível necessário para a espiritualidade poder auxiliar o nosso planeta nessa transição. As pessoas acham que as coisas estão muito ruins no planeta, né? Que só acontece coisa ruim, que tem muita gente ruim, que tem muito assassinato, que tem muito ladrão, bandido e coisas assim. São coisas necessárias para que se limpe a atmosfera do planeta. Nós não conseguimos tirar do lugar uma sujeira que ela está escondida embaixo do tapete. Para essa sujeira sair, a gente precisa levantar o tapete e limpar. E assim está sendo no nosso planeta. Para que essas coisas possam não ocorrer mais, elas precisam aparecer para ser limpas, né? Então, que nós possamos colaborar com essa limpeza através das nossas orações, que são o combustível necessário para a espiritualidade poder trabalhar. Que a gente possa, todas as noites antes de dormir, elevar um pensamento a Deus, né? Elevar um pensamento aos nossos mentores espirituais,
aqueles que estão sempre nos auxiliando no nosso dia a dia, nos impedindo de cometer erros absurdos, né, que possam atrapalhar o nosso progresso e o progresso do planeta. Que a gente possa se conectar com eles e então, dessa forma, auxiliar na transição planetária, que vem sendo feita, né, aos poucos, né, de um passinho de cada vez, vamos dizer assim, né. A previsão para que ela meio que se complete é 2057, né, que a gente consiga chegar em 2057, aqueles que estiverem aqui encarnados, com essa força, essa determinação e esse pensamento de que eu vim para auxiliar na transição do planeta e eu consegui fazer pelo menos um pouquinho da minha parte. Eu pude deixar uma sementinha, né, plantada para auxiliar nessa transição. Que eu possa ter a sensação do dever cumprido no momento do meu desencarne e que eu possa continuar após o desencarne auxiliando de alguma forma, né, nessa transição. Porque nós temos inúmeros, né, um número imenso de espíritos desencarnados, trabalhadores na seara do Pai, que estão nos auxiliando enquanto nós estamos encarnados. E que a gente possa vir a ser esses desencarnados e estarmos auxiliando os que estiverem encarnados depois. Então, assim, né, como eu disse, um salmo muito pequenininho que nos trouxe uma reflexão muito grande. O nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso guia, ele não dorme, ele não descansa, nem no 7º dia, nem por sequer 1/1000 de segundo. Porque se essa força natural, né, especial, descansasse, nós não existiríamos. O universo simplesmente acabaria. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, hoje nós temos aqui o Senhor Xangô, né, da justiça, das pedras, para continuar nos falando sobre o Criador não dormir. Ninguém dorme, nem o Criador, nem nós, nem ninguém dorme. Todo mundo fica acordado, porque o que conta é o espírito, né? E o espírito não precisa dormir. Um salve a todos os irmãos na terra. Um salve, filha. Salve, filho. Salve a toda a espiritualidade divina. Um salve ao Criador. Um salve ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a todos os mentores da casa. Como a filha falou, um salmo, uma passagem da Bíblia Sagrada traz uma reflexão muito grande para todos. E eu digo que uma palavra ou duas que estiverem escrita neste livro já seria o suficiente para horas de explanação. Mas então elevo os meus olhos aos montes e lá está o meu Senhor que me guarda em todos os momentos,
que não dorme nem à noite nem ao dia, que vigia e mantém todo esse organismo interplanetário em perfeito funcionamento. Universos, multiversos, meteoros, planetas, satélites, estrelas. O ser humano na Terra, seja encarnado ou desencarnado, é muito menos do que um grão de areia no deserto, relativo à imensidão do universo. Se os filhos imaginam que o pó da areia é pequeno, se os filhos imaginam que a partícula atômica é pequena, subam muito além, e perceberão que nem mesmo o planeta Terra é maior do que uma partícula atômica comparado à imensidão do universo. E ainda assim nos percebemos dentro de uma micropartícula, organismo vivo de um universo, de um multiverso extremamente imenso, com pequenas centelhas microscópicas se degladiando dentro de uma partícula atômica. Centelhas tão microscópicas como um ego extremamente gigantesco para aquilo que se propõe quando vem habitar um planeta. Conseguimos ver irmãos nossos querendo tomar o país de outro, querendo tomar o lugar do outro no trabalho, querendo tomar a frente do outro na estrada. Micropartículas, poeiras cósmicas, com egos gigantescos, que não aceita que o outro passe à sua frente, ou que o outro tenha um trabalho melhor remunerado, ou que o outro conduza a sua vida de uma forma diferente do que ele mesmo conduz. Estamos às beiras da transição planetária, aonde a partir daí nada mais disso importará. Nada mais importará. O que vai importar a partir daí é aquilo que levar dentro do seu coração. É aquilo que fizer de bem
a si e ao próximo. Não encontraremos mais espíritos encarnados se degladiando no planeta. Não encontraremos mais nem mesmo espíritos desencarnados se degladiando, pois que vem sendo feitas limpezas dos umbrais, e esses irmãos que não se adequam à energia que o planeta vai ter, estão sendo enviados para reencarnarem em outros planetas, ainda menos evoluídos do que o nosso. Talvez alguns perguntem, mas tem planetas menos evoluídos do que o nosso? Aonde irmão mata irmão? Tem porque o Criador, como foi dito, não dorme. E Ele oportuniza a todos de recomeçarem. E se o recomeço precisa ser de uma forma grotesca e antiquada, para que eles possam se compreenderem, que assim seja. Quando Jesus Cristo disse na sua oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, meu Pai, Criador, dono do universo, não importa como se chama, seja feita a sua vontade. Compreendeu-se que era apenas a vontade de um ser angélico sentado em um trono com um cajado na mão, dominando o universo. Ele quis dizer, seja feita a vontade de cada centelha divina que coabita o universo inteiro. Seja feita a vontade daquele que cria sua realidade de acordo com aquilo que conhece. E se você deseja habitar um planeta grotesco e atrasado, seja feita a sua vontade. Se você deseja passar por tortura e sofrimento e ranger de dentes, seja feita a sua vontade. Porque o Criador, Ele não vai contrariar a centelha divina que está em cada um. Ele vai permitir que seja feita a sua vontade. Muitas coisas que os irmãos não compreendem, que estão sendo lidas, ensinadas, que foram escritas na Bíblia, precisa de uma reflexão maior. Precisa entrar no íntimo daquilo para poder compreender o que Jesus Cristo quis dizer. A vontade do meu Pai é soberana, porém, cada um de vocês são
deuses. Conseguem ligar uma coisa na outra, meus irmãos? Vós sois deuses. A vontade de Deus é soberana. Se torna muito fácil de entender quando se percebe a conexão com as palavras de Jesus. Uma palavra aqui, uma palavra acolá, outra lá. Quando você consegue conectá-las, fica fácil de se compreender, não? Então, se o Criador não dorme, e nem poderia, como a filha falou, como o filho falou, os seus espíritos, que são centelhas divinas, não dormem. Estarão trabalhando na obra do Criador de alguma forma. Aqueles que compreendem a sua necessidade de trabalhar, aqueles que compreendem o que é o trabalho divino, se conectam com a luz e conseguem auxiliar na obra de meu Pai. Aqueles que não compreendem, que se entregam a um ego gigantesco, muito maior do que o universo, e entram em repouso da carne, se conectam com as sombras, e que ainda assim são partículas divinas do Criador. E que ainda assim jamais serão abandonadas por Ele. E que ainda assim Ele encontrará um local perfeito para que eles possam buscar o progresso a fim de subirem até Ele. Não pensem nos meus irmãos que aqueles que estão trabalhando na luz, trazendo ensinamentos, são seres de extrema luz, livres de todos os erros. Quanto mais se trabalha, meus irmãos, mais endividados somos. Quando nos propomos a trabalhar no avanço do progresso do planeta, é porque muitas causas erradas tivemos. Estivemos lá nas sombras. Estivemos lá crucificando Cristo. Estivemos chafurdando de todas as formas. E ainda assim, nunca deixamos de ter sido amparado pelo Criador. Por que um pai, uma mãe que ama os seus filhos não os desampara no momento do erro? Está ali, acreditando que eles são capazes de vir à luz, de abandonar as sombras
encontrar dentro de si a partícula divina do Criador e vir de encontro à luz divina. Então, se uma mãe, um pai encarnado tem essa condição de acreditar que o seu filho é capaz, vai sair daquela situação. O que os meus irmãos acham de um ser perfeito, de uma entidade gigantesca, que nos carrega dentro dos seus braços, do seu seio de amor, a cada um. Imaginam que expulsaria do paraíso? Imaginam que abandonaria a própria sorte, o seu filho amado que está incorrendo no erro? Jamais, meus irmãos. A cada um será dado de acordo com as suas obras, mas o amor do Criador está sempre ali, conduzindo a jornada dos seus filhos, da sua criação. E de tempos em tempos nos envia de seus avatares, espíritos extremamente evoluídos, para nos trazer um ensinamento, a fim de que possamos alavancar o progresso mais rapidamente, a fim de que possamos tentar compreender as coisas que nos são ditas. E assim será até que cada um de nós consiga subir até Ele, retomar a nossa divindade, a nossa luz e a nossa energia. E eu, Xangô da Justiça, humildemente agradeço a cada oportunidade que o Criador me dá de trazer os poucos ensinamentos de tantas encarnações passadas, para que os meus irmãos possam absorver através do seu conhecimento e da sua vontade de aprender. Eu sou muito grato por poder estar aqui entre os meus irmãos na Terra, pois que cada trabalho ao qual sou chamado aumenta o meu depósito mediante o Criador. Acredita para diminuir o meu débito, até que um dia eu consiga quitar as minhas dívidas com o universo. Que os filhos possam compreender que a cada trabalho é um crédito que estamos recebendo do Criador. Então só podemos agradecer. Não temos mais nada a pedir, apenas agradecer as oportunidades de trabalho. Pedir apenas pelos irmãos que ainda se encontram perdidos e que precisam das nossas preces para se reencontrar com o Criador. Então, nesta noite, o meu pedido é esse: que todos os espíritos que estejam perdidos e possam encontrar o seu caminho da luz,
E no mais, gratidão por mais uma oportunidade de trabalho, por mais uma vez poder estar entre os irmãos na terra. Jesus seja louvado. Uma boa noite a todos e até a próxima semana.